Boa noite a toda a gente de paz e bem. Eu dou graças a Deus por esse momento. E eu peço licença aos mentores espirituais desta casa. E peço que o amado Mestre Jesus ilumine as palavras que nós vamos compartilhar aqui. Eu agradeço ao Mestre por essa oportunidade de encontrar vocês. E agradeço aos irmãos trabalhadores aqui do Paz e Bem pelo convite. Agradeço também a minha amada poeta Penua Musa, que concebeu essa palestra aqui comigo. Eu queria começar, uma vez que vou falar de espiritualidade e poesia, eu queria começar justamente com um poema de um grande poeta cearense, que está vivo, que está encarnado, que se chama Horácio Dídio. E ele diz assim: o amor. O amor é mesmo um dom inestimável, ou talvez seja um sonho indestrutível. Não há mal que não seja reparável, não há bem que não seja irresistível. Nossa vida é contudo imprevisível, o clamor da justiça é inadiável, o espaço da esperança é indivisível, o horizonte da fé inabalável. A dor que não desiste é invisível, o momento da flor é imutável, a cantiga do sapo intraduzível. Sei que o torturador é implacável, mas além das fronteiras do impossível, o amor é como um sol interminável. Isso me lembra a música que a gente ouviu, me lembra o poema que a lua é, que o Tom citou aqui, e me faz também lembrar, desde o começo dessa palestra, as palavras de Chico Xavier, que dizia: Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Deus é o Criador de tudo, de nós todos. Mas a gente cabe velar, cuidar, ser o autor da nossa vida. Eu quero então convidar a gente nessa página de vida que a gente ganha de Deus todos os dias, a gente escrever belos poemas, que não precisam ser feitos com palavras. Um gesto de bondade, um gesto de perdão, são também poéticos. Eu queria inclusive deixar desde já claro que eu vou falar de poesia, das poesias dos poetas, mas sempre pensando na dimensão espiritual que a poesia tem, sempre pensando nesses gestos todos que tem poesia. Quando a gente pede perdão, quando a gente dá o perdão, quando a gente ouve uma pessoa sem dar opinião, quando a gente escuta plenamente, fraternalmente, que é poesia mais bonita do que essa? Cada gesto humano de beleza é poesia. Eu quero então compartilhar com sinceridade alguns versos, algumas ideias, alguns sentimentos que eu trago no meu coração. Cada um dá de si o que tem. Alguns dão a ciência, uns o humor. Assim eu tenho visto nas palestras aqui no Paz e Bem que eu venho aprendendo. Então, eu vou começar conversando com vocês sobre o que é ser poeta. O que é o poeta? O que é a poesia? O poeta, na origem mesmo da palavra, significa aquele que cria. E poesia, na origem, quer dizer a criação. Então, minha gente, Deus é o poeta maior, que na natureza expressa toda a beleza da sua poesia. Mas o poeta é essa pessoa também que lida com a linguagem, com o ritmo, com a beleza, com a harmonia. A poesia é aquilo que desperta a beleza, a emoção na gente, o encanto, a graça. A poesia também pode ser sinônimo de poema. E aí eu queria dizer
um poema de 3 versos do mesmo poeta, do Horácio Dídimo. Ele diz assim: ela foi embora, mas as palavras que ela disse ficaram e conversaram muito tempo ainda. Quando a gente lê uma bela poesia, ou quando a gente vê a poesia nos nossos irmãos, na natureza, essa poesia, como no poema do Horácio, fica conversando dentro da gente. Quando a gente compartilha com alguém, essa poesia faz laços entre nós. Quando a gente aprende de cor, a gente guarda um tesouro. Aliás, de cor, na origem, quer dizer de coração. A gente leva no coração esse tesouro. E de vez em quando a gente tem a oportunidade de citar aquela passagem bonita. Às vezes, num momento de aperreio, a gente lembra daquela lição que está contida lá naquelas palavras que a gente aprendeu. A simplicidade reina na poesia. O Horácio Dídimo diz assim: a morte é uma pausa, o campo reverdece. Vocês lembram de um provérbio que diz assim: o pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada? Horácio Dídimo diz assim: o pouco pode ser o muito disfarçado. A poesia tem então essa dimensão espiritual que anima a poesia, que vive dentro dela. E eu quero lembrar que eu estou falando da poesia dos poetas, mas estou falando também da poesia da vida, da poesia que nos reúne aqui. A espiritualidade toda é plena de poesia. Eu não falei que poesia é criação? O Espírito está sempre criando e se recriando. No encontro que a gente faz com a gente mesmo, no encontro que a gente faz com os outros. Porque isso não é só no cotidiano. Isso é desde sempre para sempre, porque os maiores vínculos entre nós são os laços espirituais. Então a poesia está aí, na aurora, na chuva, no mar, na lua, na gente. E a poesia está também nos momentos de desafio, de luta, de dor, de doença, de aperreio, como a gente diz muito aqui no Ceará. Inclusive os poemas escritos não falam só de coisas bonitas, eles falam também dos desafios, das dificuldades. Eu queria dizer para vocês que a poesia, ela é simples, ela não é reservada para poucas pessoas, não é uma coisa complicada só para gente muito intelectualizada, que nada. Existe um mestre taoísta, Lao Tse, que diz: palavras sinceras não são rebuscadas, não são complicadas, e palavras complicadas não são sinceras. Então nas palavras mais simples moram os maiores poemas. Não que o poeta não tenha direito de fazer lá os poemas com as palavras complicadas, isso também faz parte do estilo de cada poeta, mas eu insisto, ela não é reservada a poucos. Assim como todos nós cantamos, dançamos, não precisa ser cantor nem bailarino para cantar e dançar. Assim também, acredito eu, não precisa ser um grande poeta para escrever poemas, para ler poemas. Tem um poeta lá do Rio Grande do Sul que se chama Mário Quintana, que já desencarnou. Ele tem um poema que é assim: a poesia é necessária. Ele diz: eu vou mais longe ainda. Eu acho que todos deveriam fazer versos, ainda que saiam maus. É preferível para a alma humana fazer maus versos a não fazer nenhum. O exercício da arte poética é sempre um esforço de autossuperação. E assim, o refinamento do estilo acaba trazendo a melhoria da alma. E mesmo para os simples leitores de poemas, que são todos eles poetas inéditos, a poesia é a única novidade possível. Pois tudo já está nas enciclopédias, que só repetem estupidamente como robôs o que lhes foi incutido ou embutido. Mas um poema é outra coisa.
Claro que isso também não quer dizer que nós somos todos obrigados a fazer poemas, como não somos obrigados a cantar ou dançar. O que quero dizer é que as artes podem ser de todos nós, são de todos nós. Responder com um poema é transformar um momento de dor, de injustiça, um gesto de bondade, um gesto de perdão, o próprio silêncio. É um grande poema. O Quintana diz: seus silêncios são pausas musicais. Os meus irmãos da música bem sabem. A música, a fala, é feita de silêncio também, não é só de som. Uma oração que vem do coração é um poema. Os poemas então despertam a alma da gente. Eles estão aí, nos gestos de caridade, de bondade que a gente faz. Por isso eu estou sugerindo que, se vocês quiserem, escrevam poemas. Eu vou brincar com uma palavra de um escritor, Mohan, Somerset Maugham. Ele diz que existem 3 regras para fazer um poema. Infelizmente ninguém sabe quais são. Então, estamos livres. Ainda mais que o poeta, ou qualquer pessoa que faz poesia, tem a licença poética. A licença poética que dá a gente liberdade de transformar algumas regras gramaticais, de tornar novas, velhas palavras. Então a gente pode ficar bem à vontade. Eu tenho sentimentos e emoções muito intensos. Então eu tenho uma alegria, eu faço um poema. Tenho uma raiva, eu faço um poema. Sinto tristeza, eu faço um poema. Sinto amor, eu faço um poema. E como me traz alívio, minha gente. E olha, nem todos eu guardo, não. Tem uns que eu faço só para desabafar mesmo. Escrevo ali, ponho para fora, e depois aquilo nem é bom às vezes ficar, é só para conversar comigo mesmo. Mas se você preferir, cante ou dance. Já experimentou dançar com seu bem na sala de casa, ou até sozinho? É bom, pode ser bom. O fato é que cabe um poema a cada instante. Cabe um poema a cada instante. Uma vez perguntaram para o Quintana, aquele poeta que eu disse para vocês, que eu citei, perguntaram para ele: mas por que você não faz um poema de amor? Ele não faz muito poema de amor, ele não é como o Vinícius. O Vinícius adorava fazer poemas de amor. Vinícius dizia: uma mulher me ama e me ilumina. Mas o Quintana não faz muito poema de amor. E perguntaram para ele: por que tu não fazes poemas de amor? Ele disse: mas todos os poemas são de amor. O amor vive em tudo. É por isso que há muito tempo que falo de natureza e de amor, das coisas mais simples dos homens de Deus, ou então das coisas mais simples dos homens e de Deus. Há letras de canções que são poemas, como essa canção aqui que se chama Somos Todos Índios, do Vinícius Cantuário e do Evandro Mesquita. Há muito tempo que falo de natureza e amor, das coisas mais simples dos homens de Deus. Canto sempre a esperança, acredito no azul que envolve o planeta toda manhã. Depende de mim, depende de nós. Escuto um silêncio, ouço uma voz que vem de dentro e enche de luz toda a nossa tribo. Somos todos índios. Tenho pensado na vida, no prazer de viver,
nas coisas bonitas entre eu e você. Meu canto sempre é de luta por um mundo de paz. Cuidar das florestas e dos animais depende de mim, depende de nós. Escuto um silêncio, ouço uma voz que vem de dentro e enche de luz toda a nossa tribo. Somos todos índios. Agradeço ao Adelson Viana e ao Jânio Alcântara. Muito grato, meus irmãos, muito grato. Então, a música tece encontros, as artes tecem encontros. Na voz do poeta existem muitas vozes. Eu digo, num verso meu, que o poeta é feito da sua gente. E aí... Nessa eu só pensei, eu acho que é bem fácil. Antônio Gonçalves da Silva. Eu não disse para vocês que a poesia é simples e brota do coração, que não é coisa só de gente intelectualizada. Não que gente intelectualizada também seja um problema, mas o sábio mestre maior da poesia cearense se chama Patativa do Açaí, Antônio Gonçalves. E ele era mestre da simplicidade também, como mestre da simplicidade é Horácio Dídio. E ele cantava assim. Aliás, ele fez o poema. Mas eu acho que a melodia também. Eu venho desde menino, desde muito pequenino, cumprindo o belo destino que me deu nosso Senhor. Eu nasci pra ser vaqueiro, sou o mais feliz brasileiro. Eu não invejo dinheiro, nem diploma de doutor. Carrego nesses meus olhos o sinal do Redentor. Me tenho nessa parada, quanto mais feliz eu for. Não nasci pra ser guerreiro, nem infeliz estrangeiro. Eu não me entrego ao dinheiro, só olhar do meu amor. Eu não invejo dinheiro, nem diploma de doutor. Peguei os meninos desprevenidos. Perdão, é porque eu só pensei nessa ontem à noite. Mas, gente, como é que iria invejar diploma de doutor, né? Tendo o dom da poesia, alegrando assim o coração da gente, falando das coisas da nossa gente, da nossa terra, com tanta beleza, com tanta riqueza. Pois bem, olha, a primeira obra psicografada por Chico Xavier se chama Parnaso de Além Túmulo. Eu imagino alguns motivos, isso é opinião minha. Isso é opinião minha, certo? Por que teria sido Parnaso de Além Túmulo, aqueles poemas todos, né? Olha, a gente reconhece o estilo do Patativa, né? O poeta tem um estilo que é assim como uma assinatura. Não mais, é como uma digital. É único, é singular. Ninguém poderia escrever como tantos poetas geniais, diferentes. Ninguém poderia imitar tanta gente assim. Então a gente via ali uma prova da mediunidade autêntica de Chico Xavier. Isso também é opinião minha. Acho que os poemas também, como eles tocam, como eles emocionam, são um bom caminho para a gente aprender, para a gente se sensibilizar. Há outro livro que se chama Antologia dos Imortais. Nisso agradeço ao Jânio
por me fazer descobrir. Então, vejam, por exemplo, essa trova aqui de Virgílio Brandão, um poeta cearense, esse desencarnado. Eis a verdade corrida nas sendas de toda sorte. Se a morte sucede à vida sucede à morte. Querem outra? Do Virgílio Brandão também. A história de toda gente na eternidade é assim: provação primeiramente, depois glória sem fim. Bacana, né? Então, com esses livros, gente, falam da vida aqui na Terra, falam das provações, falam do umbral, falam dos desafios, falam da reencarnação, falam do arrependimento, do perdão, da saudade. Então, está aí um caminho bem bacana para nós espíritas que temos o compromisso de amar, de trabalhar e de nos instruir. Está aí um caminho bacana, prazeroso, para a gente se instruir, para a gente aprender sobre a doutrina espírita, sobre o cristianismo. Tem outro exemplo que eu queria compartilhar com vocês, um soneto de Leopoldo Bristo. O Virgílio é de Fortaleza, o Leopoldo de Itapipoca, ambos desencarnados. Vejam só o que ele diz. Olha. Morto, morto, ainda escuto o coração dolorido e o pensamento em fogo, a vida que me resta. Meu corpo dorme exangue a derradeira sesta de quem tudo esqueceu num supremo gemido. Levanto-me, porém, jubiloso e aturdido, tenho outra forma em luz. Alma acordada em festa, a esperança é a canção que a alegria me empresta. Vivo, vivo, respondo ao choroso alarido. Entretanto ninguém ouve a fé que me nutre. No quarto o desespero, pavoroso abutre, insufla-me visões de cinzas, sombra e nada. Insisto, brado, calmo, ansioso e descontente, mas de súbito enxergo outro mundo e outra gente no celeste esplendor da sublime alvorada. Então, está aí mais uma aprendizagem bem bacana. E interessante que a Amada e eu, a gente foi escolhendo os poemas juntos, pensando aqui essas palavras para a gente compartilhar com vocês, e a gente nem sabia que o Virgílio e o Leopoldo eram cearenses. A gente descobriu depois. Eu tenho para mim que os nossos anjos da guarda deram uma mãozinha, não é? Porque a gente não elegeu isso como um critério. A gente ama o Ceará, mas a gente não é bairrista, não é? Então, aqui um poema de um paulista que fala da palavra do Mestre, do amado Mestre Jesus. As palavras de Jesus são poéticas. Quando Jesus pregava ao mundo delirante, ouvia emocionado os poemas divinos. Na palavra da fé, a harmonia estuante rededilhava na alma os mais formosos hinos. A palavra do Mestre é poética, é poesia, é criação. Castro Alves, o poeta baiano, já desencarnado, na Antologia dos Imortais, ele faz uma contextualização histórica da doutrina espírita. Ele conta como surgiu. Quem quiser conhecer pode ir lá. Vou dizer só um trechinho, porque esse poema era bem longo, tá? E eu aprendi que quanto mais breve, mais a gente agrada. Então eu estou tentando ser o mais sucinto para chegar ao coração de vocês com poesia e simplicidade. Aos clarões da imensidade, Kardec chega e inaugura a doutrina viva e pura da razão à luz do bem. O Espírito de verdade semeia divina messe. O Evangelho reaparece nas vozes do grande além. E por aí vai. Eu citei já o Patativa da Saré, né, Horácio Dídimo. Eu falei também que algumas letras de canções são verdadeiros poemas. Vocês me concordam. São verdadeiros. Depende também, né? Não é toda letra. A poesia vive em tudo, mas mas que calor, aí não tem exatamente uma poesia. É bom que só pra gente brincar, sabe? Não tem maldade nenhuma. Mas a poesia está aí. A poesia está também, pessoal, em todas as artes. Num quadro tem poesia, na escultura tem poesia, num balé tem poesia.
Na sopa, a sopa da Carla é um poema. Um dia vocês vão provar. Tem poemas. Tem poemas que têm assim uma força espiritual. Poemas inclusive de gente que quando estava encarnado não acreditava em Deus. Mas já escrevia poemas falando de solidariedade, de bondade, de justiça, de luz. Tem um trechinho que uma vez eu cantarolei aqui, do Leon Rieco. Esse eu vou cantarolar a capela mesmo, pessoal. São só 4. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu devia. Eu acho mais bonito ainda no original, porque no original ele diz assim, que a morte não me encontre um dia vazio e só sem ter feito o suficiente. Não é nem só o que eu devia, mas o suficiente, o máximo que eu puder. Diz assim, solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Essa é a língua dos nossos irmãos latino-americanos. Que bacana que a gente entende, né? É muito bacana. Então, a gente pode estudar através da poesia. Ou pode se deleitar, se divertir. E quando a gente gosta, a gente lê, relê. Aí quando a gente decora, a gente vai levando esse tesouro dentro da gente, como eu disse. E às vezes, então, o poema serve para dar um recado. Para a gente mesmo, antes de tudo. Eu trabalho em rádio, trabalho na rádio universitária, então de vez em quando a gente também usa um poema ou uma música para dar um recado que a gente quer dar. Como educador também. Quem é que não lembra aí de um poema, ou de uma música, ou de uma história que um professor ou uma professora contou e que fica na sua memória, né? Que você pode acessar ali quando precisa, né? Então, pensando nisso, quando eu tive a alegria de receber o Tom lá na rádio, eu dediquei a ele uma canção justamente que dá um recado que resume muito do que eu acredito, assim como a outra música que eu cantei. Então eu queria compartilhar com vocês. Olha aí, Monsieur Binot, aprendi tudo que você me ensinou. Respirar bem fundo e devagar, que a energia está no ar. Olha aí, meu professor, também no ar é que a gente encontra o som. E num som se pode viajar e aproveitar tudo que é bom. Bom é não fumar, beber só pelo paladar, comer de tudo que for bem natural e só fazer muito amor, que amor não faz mal. Então olha aí, Monsieur Binot, melhor ainda é o barato interior. Da maior satisfação é a cabeça da gente, a plenitude da mente, a claridade da razão. O resto nunca se espera, o resto é a próxima esfera, o resto é outra encarnação. A gente tá esclarecendo aqui que a gente não ensaiou não, isso aqui tudo é do coração, viu minha gente? Você tá dizendo palmas pra mim também. Tem um cara aqui que é pra eu acolher as palmas, tem razão.
uma das coisas que eu mais gosto e mais admiro na doutrina espírita é o cuidado, o respeito que nós temos com todas as vertentes espirituais que existem no mundo. E é isso que me permite, aqui, nesta casa cristã e espírita, citar que em outras tradições religiosas a poesia também vive na palavra que é ensinada, nos ensinamentos espirituais. Então, por exemplo, o Tao Te Ching, que é a obra fundamental do taoísmo, feita pelo mestre Lao Tse ou Lao Zi, são poemas. 80 e poucos poemas. O I Ching, livro milenar chinês, tem uma linguagem toda metafórica, toda poética. E as descrições, as explicações dos hexagramas, que é um elemento que se usa lá no I Ching para compor a aprendizagem, eles são em versos. A Bhagavad Gita, livro fundamental dos hinduístas, também tem uma prosa poética. E também no Evangelho, também na Bíblia, há muita poesia. Basta ler o Cântico dos Cânticos, o Sermão da Montanha, que eu aprendi aqui, que o Mahatma Gandhi disse que se todos os livros sagrados, né, de repente a gente não pudesse ter acesso a eles, tivesse acesso ao Sermão da Montanha, ali está a sabedoria espiritual da humanidade, com toda a poesia. Coríntios 3, Eclesiastes 3, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem o amor nada seria. Há um tempo para tudo, tempo para abraçar, tempo para se afastar dos abraços. Poesia, não é, minha gente? Tem um poema que eu fiz, que é sempre mais fácil mostrar os dos outros que os da gente, que eu fiz para o mestre Lao Tse, justamente, que diz assim: ai das árvores altas arrancadas pelo vendaval, ao som do qual dança a grama. No site do Paz e Bem, que eu recomendo a quem ainda não visitou, tem uma citação de André Luiz, né, psicografado por Chico Xavier, que parece com isso que eu disse agora. Tá? Diz assim: o ramo que sobrevive à tempestade cede à passagem dela, mantendo-se, não obstante, no lugar que lhe é próprio. A gente vem aprendendo isso aqui, né, nesse caminho que a gente tem compartilhado. Na hora dos desafios, a gente procura ser flexível, deixar fluir. Então, esses livros todos que eu citei, se me permitem, que se fazem sugestões de leitura, ficam como sugestões de leitura. Se vocês bem quiserem, eu queria destacar, né, eu citei muito Horácio Dídimo. Ele tem um livro que se chama A Palavra e a Palavra, que é lindo, que ele fala da palavra, essa palavra humana, e fala da palavra divina. É lindo. Tem as harmonias do Pai Nosso, enfim. E eu destaco o Parnaso de Além Túmulo e a Antologia dos Imortais, que são livros espíritas. Sem nenhum demérito para os outros, claro, com todo respeito. Minha gente, a palavra cria, a palavra destrói, a palavra transforma. A palavra é um dom divino. E eu quero deixar claro que a poesia em nada é superior à prosa. Eu não disse isso. É diferente. A gente precisa da prosa para conversar, para escrever nossas cartas, nossas crônicas, nossos textos científicos. Oui? Eu vou dizer as considerações. Ok. Chegou a hora da gente se despedir. Então eu vou me despedir. Então eu vou me despedir com
com uma oração em forma de poema que eu tive a alegria de fazer. Não, eu acho que eu prefiro mostrar o poema do Horácio. Sem mostrar o meu, vou ficar mais à vontade. A fonte. Horácio diz: ninguém pode impedir que o amor irrompa com seu feixe de raios multicores, que planifique espaços interiores, esparzindo clarões sem dar conta. Não pode haver tristeza ou desencanto, nem manifestações exteriores. Esse fluir de rios redentores não pode haver mais nada que interrompa. Por certo, muitas coisas acontecem que se dispersam e se desvanecem ao flutuar do som de tantos sinos. Mas Deus, fonte de paz e de harmonia, está tão permanente na poesia quanto nós nele somos e existimos. Esse é o poema do Horácio. Eu me despeço e agradeço então em oração, em poética oração. Ao eterno amigo. Uma prece se eleva desta página em branco. A cada verso, a cada palavra deste poema, cada sílaba, cada fonema roga inspiração. Nas entrelinhas paira a gratidão. Mesmo os silêncios, as pausas estão contritos, quase em transe. Dentro do não dito quer se revelar meu pedido, humilde e faminto. Quero o êxtase de tu inspirares minha boca de palavras, minha alma feita do verbo a escrever. Todo gesto meu será para dizer te amo. Eu empresto adjetivos e reconstruo sintagmas enquanto bailam signos. Eu sigo ao teu encontro, nos encontros que ora teço. Eu vivo pautado na palavra e na interação com o outro. Quero contribuir para o conhecimento e a vivência da relação humana. Esta é a hora, amigo, de eu colher aquilo que me deste plantar. Agora eu vim escolher o trigo para o pão do advir e relembrei passadas estações. Tu me fizeste ao teu gosto, livre com espírito alava feitas palavras. É desta matéria que moldarei o instante. É com esta energia que transcenderei o que eu fui. Fiz daquela página em branco um poema em forma de oração. Graças.